porque tá tendo reforma no prédio. Então, para tentar evitar o máximo de sons de fora, fechei a janela e a cortina. Mas se ainda tiver algum som de construção, é porque é bem no apartamento de cima. Infelizmente. Então vamos lá. A gente já viu algumas coisas sobre cores, que foram importantes no começo. Depois sobre formas. E aí a gente foi indo das formas, a gente foi para perspectiva. E hoje nós vamos para um outro assunto que é tão importante quanto, e que é a somatória aí de diversas coisas, que é a anatomia, né? A anatomia, de forma geral, é o estudo do corpo, né? Das partes do nosso corpo. Só que para desenho, a anatomia é o estudo dessas proporções, sabe? De como a gente consegue desenhar da melhor maneira possível. Então, geralmente o que se é recomendado, né? Que para se estudar anatomia, do mesmo jeito que para se estudar volume, luz e sombra, perspectiva, objetos e tudo mais, é preciso ter observação. Então, às vezes você precisa fazer esses desenhos de observação, para você parar e olhar e entender como aquilo funciona e não ter medo de se arriscar. Esses dias eu vi uma dica no TikTok bem legal, que é assim: ao invés de você fazer um desenho na semana que você vai levar 5 horas fazendo aquele desenho, às vezes é melhor você fazer vários pequenos desenhos de rascunho todos os dias, desde que você faça todos os dias, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, no vídeo do TikTok, vou explicar pra vocês, o vídeo do TikTok que eu assisti é de um moço nos Estados Unidos, e lá eles têm bastante hábito de assistir basquete. Então, enquanto ele assistia os jogos de basquete, ele desenhava o movimento do corpo das pessoas, né? Os saltos, como que todo mundo se movia, para fazer esse estudo de anatomia. E ele percebeu que desenhar todos os dias pequenos sketchzinhos, né, pequenos rascunhos nas suas folhas de papel, ajudou muito mais ele, mesmo que fossem bonecos de palito, do que sentar um dia só da semana para falar: não, hoje eu vou estudar anatomia cansativamente até não poder mais. Então, como a gente pode adaptar essa dica aqui no Brasil, né? A gente pode adaptar de todos os jeitos. No caso dele, ele mora nos Estados Unidos e lá eles assistem bastante basquete. Mas vamos pensar assim, né? Aqui no Brasil as pessoas assistem muito futebol. É uma coisa que constantemente está aparecendo na TV, ou que sempre tem algum parente nosso que está assistindo. Então pensa assim: nesse momento que a pessoa está assistindo futebol, e às vezes você fala: queria estar vendo TV com essa pessoa, ou queria estar, sei lá, usando a TV para jogar um videogame. Ao invés de pensar nisso, pensa no movimento que esses atletas estão fazendo para poder correr atrás da bola, qual é a posição física que eles estão, ou do goleiro para se esticar e defender e assim por diante. E tentar fazer esses bonequinhos de palito. Aos poucos você vai dando dimensão, né, para eles, com as formas básicas, nunca se esqueçam, né, círculo, quadrados e triângulos, para dar volume, e aí aos poucos vocês vão trazendo essas formas anatômicas. Então eu achei essa dica interessante, que é justamente isso: ao invés de você parar um dia para ficar 1 milhão de horas desenhando, tenta desenhar um tiquinho todos os dias, e aí você vai ver uma melhora significativa. Então no vídeo de hoje a gente vai falar mais coisas sobre a perspectiva, só que dessa vez em relação à anatomia. Por que a anatomia é importante? Porque a anatomia vai ensinar de novo formas básicas, volume. Para poder fazer determinadas coisas no rosto, por exemplo, é só luz e sombra, não tem uma forma que você coloca. Ou, se você for fazer esse desenho colorido, teoria das cores, com luz e sombra, mais volume, mais formas básicas. Colocar pessoas em cenários exige um conhecimento de proporção, né? Essa proporcionalidade, você tem que ter o quê? Perspectiva. Então, a pessoa não é tamanho de um prédio, a gente não está em Attack on Titan, as coisas não são assim. As pessoas não têm o tamanho de uma casa, mas às vezes a gente desenha e aí pensa assim: mas você fez um bonequinho desse tamanho, mas às vezes esse tamanho não faz sentido. Então, desenho tem muitas coisas técnicas que precisam ser aprendidas e treinadas. Então hoje a gente vai falar de anatomia e eu vou mostrar para vocês forma básica, tudo que a gente precisa saber. Eu vou mostrar dessa vez em formatinho de slide, que eu vou passando e vou apontando tudo que a gente precisa saber, ok? Vamos
Olá, turma! Bem-vindos aqui à nossa gravação de tela e eu vou explicar para vocês a parte de anatomia. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa se lembrar do básico, né? Que é as formas aí. Então, quais são as formas? O círculo, o quadrado e o triângulo. Só eles são suficientes? Não, porque essas formas são como se fossem 2D. Ou seja, elas não têm profundidade. É como você enxergar algo só pela frente. Então você não consegue ver nem os lados, nem o fundo, nem atrás. Você não consegue saber se isso é grande ou pequeno. Você só consegue ver de frente. E na anatomia isso não funciona. Então na anatomia o que a gente precisa? A gente precisa que essas formas, de alguma maneira, ganhem o que a gente chama de volume. O que é o volume? Que é quando a gente adiciona aqui, né, a ideia de profundidade para essas peças. No caso do círculo, a gente pode tentar fazer uma outra coisa, que é o cilindro, por exemplo. Ou mesmo transformar aí isso, né, em uma esfera a partir de luz e sombra. Por que eu tô falando isso? A anatomia, ela é o estudo do nosso corpo e como ele se comporta. Se você consegue fazer isso, se você consegue dar uma estrela, se você consegue encostar a cabeça no seu joelho, significa que o seu corpo tem uma proporção anatômica e que é possível fazer, ou seja, é humanamente possível colocar o pé atrás da cabeça. Todo mundo consegue fazer? Não, mas dá pra fazer. E se dá pra fazer, dá pra desenhar. Então vamos lá. Falando de formas básicas, a gente consegue identificar aqui, ó, os círculos, né? Geralmente, círculos, eles funcionam como articulações. Mas, professora, o que são articulações? Articulações são o que a gente chama de pontos de movimentação ou de rotação do seu corpo. Rotação é girar. Um quadrado gira? Não. Mas o que gira? Uma esfera, ou também conhecido como círculo. Entendeu? Então, esses pontos aqui de articulação são onde a gente consegue fazer as movimentações. E geralmente a gente usa esferas para poder fazer isso, ok? Então, é importante que a gente tenha essa noção de que nas articulações nós usamos as esferas, tá vendo aqui, ó, joelhinho, joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça. Então, isso é importante, ok? Vamos pro próximo ponto, que também é uma forma básica essencial, os quadrados. Só que aqui eles ganham volume, tá vendo? Então, você consegue ter uma proporção maior. Nesse caso, ó, a gente tem aqui embaixo o retângulo, que quando você dá volume junto a um círculo, ele pode virar uma panturrilha. E assim por diante. Então, a primeira regra é: você precisa saber bem formas básicas. Porque nosso corpo, na verdade, a vida nada mais é do que um grande conjunto das formas básicas essenciais, ok? Vamos para o nosso próximo tópico, né? Aqui a gente tem a ilustração só com a estrutura. Isso daqui é o que a gente chama de esquete ou de rascunho. E tá tudo bem ser um rascunho. Respeitem os seus rascunhos. O rascunho, ele é essencial para te dar noção. Tá vendo aqui, ó, tem um leve movimento de perna. Aqui você tem uma leve girada do corpo. Aqui um quadril um pouco mais para baixo, uma mãozinha na cabeça. Tudo isso para te dar uma noção, né? Vamos lá, para te dar uma noção de movimentação. Aqui a gente já tem um dos princípios da anatomia, que é o princípio das cabeças, que ele te dá altura. Geralmente para desenhar um adulto mede aí, um adulto homem ou mulher, né? Tanto faz, mede aí entre 7 a 8 cabeças de altura. Então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que o pé não conta? Porque o pé é meia cabeça. Mas basicamente
ela tem aqui 8 cabeças e meia de altura, ok? O que eu quero dizer com isso? Isso deixa o nosso corpo mais proporcional no desenho, porque é como se você fizesse vários círculos do mesmo tamanho e depois fosse só moldando o que precisa aparecer ali, entende? Então, cabeça, daqui ombro, tórax, quadril, coxa, joelho, panturrilha, parte da frente da nossa canela e o pezinho, entende? Você vai separar, você vai proporcionar esse corpo uma medida. Vamos continuar. É essencial que a gente entenda que a movimentação do corpo humano, ela não é limitada. Geralmente, o estudo de anatomia, em artes, as pessoas gostam de desenhos com músculos. Mas por que eu acho legal desenhos com esqueletinhos? Porque eles nada mais são do que um grande boneco de palito, né? Um esqueleto, ele é um boneco de palito. Então, não achem estranho, não achem esquisito. A única coisa é que o esqueleto não tem, ó, as rotatórias de articulação. Mas aí você consegue adicionar esse movimento no seu desenho. Então é importante entender que se o corpo humano consegue fazer, é porque é possível de ser feito e você consegue desenhar. Tá vendo? Se eu preencher esse corpinho aqui com carne, vamos colocar desse jeito, pronto, ó, tá feita uma pessoa. Ou seja, se o seu corpo consegue, é porque de fato dá para ser feito, entende? Não é uma coisa assim, distante e difícil. Então, como que eu posso dar esse exemplo melhor para vocês? Vamos lá para a próxima página. Essa é uma atleta de ginástica olímpica e esse movimento é um corpo real. Se eu fosse fazer as formas básicas dela, eu teria aqui o círculo, então um cone. Aqui está uma rotatória, vamos marcar as rotatórias. Tornozelo, joelho, joelho, tornozelo, pulso, parte das mãos, tá vendo? Partes das mãos, ombros, e agora é só ir encaixando, ó. Linha da coluna cervical, nesse caso a gente vem aqui assim. E o quadril? O quadril, ele geralmente é essa forma aqui, né? Que é um paralelepípedo. Então, a gente só faz assim. Junta os pontos, tá feito um esquete de um corpo. É um esquete esquisito? É, mas é um começo. A gente precisa começar de algum lugar. Se a gente não começar de lugar nenhum, a gente não chega em lugar nenhum. Então, se um corpo humano consegue fazer, é porque dá para desenhar. Vamos para o nosso próximo exemplo. Cabeça, tornozelo, joelho, tornozelo, joelho, cotovelos, pulso. Novamente, a gente complementa a cabeça, pescoço, ombro, costas. Aqui a gente faz a caixa torácica, que é o nosso pulmão, braço, antebraço, mãozinha. Pezinho sempre um triângulo, reto, 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 reto. Vamos lá fazer aqui, ó. Aí, reto, 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 mini triângulo. Pronto. Aqui você já tem uma proporção de como fazer. Então, é como se você, num desenho bem livre, ó, cabeça, coluna, mão, se você ficar incomodado em não enxergar a outra, mão, primeira perna, segunda perna. Se você consegue fazer isso num boneco de palito, depois você vai moldando o resto por cima, você vai conseguir fazer em um boneco com mais proporções. Entende o que eu quero dizer? Que tudo é possível desde que haja o treino. Ok? Vamos lá para o próximo. Então, se é possível uma pessoa fazer, é possível de ser ilustrado. É isso que eu quero dizer para vocês, que existe essa possibilidade e que o desenho de anatomia, ele é muito importante para que você faça melhor as suas pessoinhas, né? Muitas vezes as pessoas ficam incomodadas que elas desenham bem várias coisas, mas aí chegam nas pessoas, elas não conseguem fazer certas coisas ou não conseguem dar movimento para os seus corpos. O movimento do corpo, ele só vai vir a partir dessa observação.
Tentem ver fotos de atletas, de pessoas praticando danças, praticando atividades físicas, porque isso vai te dar uma noção, principalmente de tipos de corpos diferentes, né? Porque existem atletas que são bem pequenos, atletas que são muito grandes, atletas que são bem musculosos, atletas que não têm tanto músculo assim, porque cada atividade física exige um tipo físico de corpo. E aí a gente vem para a proporção que eu falei para vocês. Geralmente, para se estudar a proporção, tá vendo? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, no caso, ele contou o tornozelo, eu não contaria, mas tudo bem, 8 cabeças para dar altura e proporção. Só que perceba uma coisa importante, as formas básicas não sumiram, elas continuam aqui. Só que algumas formas básicas são a somatória de outras juntas, tá vendo? E é isso que você precisa entender. Então, por exemplo, um cone, ele nada mais é do que um retângulo que tem a sua área mais estreita no final. E aí você vai adicionando essas camadas de tecido, de músculo e assim por diante. Aqui tem um exemplo que eu acho que todos vocês vão conhecer, né, visualmente, mas só para mostrar para vocês que sim, dá para se colocar essa proporção de anatomia até nas coisas que você já conhece, né? E aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele teria 7 cabeças aqui de altura, tá vendo? Então, se eu colocar... As linhas não estão tão retas assim, né? Me desculpe. Mas se eu colocar essa divisão que a gente já conhece, a gente consegue entender, ó, a mesma lógica. Então, isso se aplica até para aquelas coisas que você pensa assim, nossa, mas como será que é feito? Então, não tenta vir para esse desenho final aqui, logo de cara, que você já sabe que você já sabe como é. Tenta, a partir de hoje, fazer esse movimento contrário, né? Tenta começar daqui para vir para cá. Porque aí você vai ver que o seu corpo vai ficar mais natural. Porque o que a gente tem a tendência, principalmente quando a gente é adolescente, é de já tentar começar desse jeito, de já fazer a figura final que a gente conhece, com roupa, com tudo. E isso realmente acaba atrapalhando um pouco do desenvolvimento técnico do nosso desenho. Não estou dizendo que desenhar o desenho final olhando é ruim, não, porque muito se aprende a partir de observação e muito se aprende copiando também, porque uma hora você vai descobrir o seu estilo. Mas é interessante você fazer esse desmonte, né? Você conseguir trazer e entender como isso funciona, você vai ver que a proporção vai ficar bem melhor. E aí, falando em proporção, para desenhar criança é a mesma coisa, né? A diferença é que você vai ter formas geralmente mais levemente arredondadas. Por quê? Porque crianças são fofinhas, elas são mais redondas mesmo, né? E no caso dos adolescentes, que ainda não têm uma altura de adulto, mas às vezes anatomicamente se parecem com adultos, a gente precisa se preocupar com a proporção. Então, se um adulto tem de 7 a 8 cabeças, um adolescente geralmente vai ter de 5 a 6 e uma criança de 3 a 4, dependendo aí da faixa etária. E aí vem outro tema importantíssimo, né, que é a perspectiva. Porque uma vez que você aprende a adicionar, vamos lá de novo, né? Uma vez que você aprende a fazer as suas formas básicas, a dar volume para elas, entender as suas proporções, as suas proporções. Aí você vai conseguir aplicar o que? A perspectiva, né? Que é o ponto de vista. Então aqui você tem um ponto de vista totalmente plano e reto, aqui mais para baixo, levemente virado para cima, virado para o outro lado. Então tudo isso é uma questão técnica mesmo, assim, é treino, treino, treino o tempo todo. Outra coisa importante é respeitar os tipos físicos, igual eu falei lá dos atletas, que tem atletas que são super musculosos e outros que são bem magrinhos, existem pessoas que são acima do peso ou abaixo do peso. Então tem pessoas que têm o tipo físico mais gordo, mais redondo, tem pessoas que têm o corpo, elas não são gordas, mas elas são retas, sabe? Aquela pessoa que ela não tem tantas formas. É preciso explorar tipos físicos diferentes na anatomia também. Por quê? Porque o seu desenho, ele precisa ser
plural. Ele não pode ser só aquela pessoa alta, magra, que não existe. Você tem que fazer pessoas que são altas, baixas, magras, gordas, pessoas às vezes que têm algum tipo de deficiência física, pessoas que são extremamente altas, pessoas que têm nanismo, pessoas que estão explorando o tipo físico mais musculoso, uma pessoa que é bem sequinha. Então essa pluralidade, essa diversidade de corpos vai te ajudar. E na anatomia é muito importante, porque, por exemplo, na aba mesmo, né? Em uma das atividades de uma das mostras, foi necessário fazer um gibi. E nesse gibi tinha vários tipos de corpos. Então a gente tem que respeitar isso quando for fazer a nossa arte, ok?